a nação, e você fala assim, não, mas tem um orçamento que é extra, esse aqui não conta, viu? É que nem você usar o teu dinheiro e falar assim, não, esse aqui não conta, mas eu vou pegar o dinheiro do cheque especial. Bom, quando você vai ver lá na frente, vai estourar no teu colo uma conta gigantesca. Então, essa história da subversão constante das regras, das normas, das práticas, por todos os poderes, é algo que debilita a democracia. E aí, como você falou, como é que você vai chegar pro cara que trabalha de janeiro a maio para pagar imposto e fala assim, continue confiando, aí olha, tá tudo certo, hein? Confie nas instituições. É difícil mesmo. Por isso que eu acho que nós, como sociedade civil, tem um papel fundamental nisso, cara. Ou a gente se comporta como um adulto na sala, ou a gente tá ferrado. Isso aqui vai desandar e rapidamente. Vamos... Quando um regime nasce, ele nasce implantado por uma Constituição, que é aquele conjunto de regras ali. Eu vou usar um exemplo, citando um livro seu que eu acho uma preciosidade, que é Os Virtuosos. Obrigado. Tem um lado meio afetivo, porque o pai do meu trisavô era irmão do Prudente Moraes. Então, por um lado, tem um lado meu que é afetivo, mas por outro, que o Felipe faz uma análise ali da história dos primeiros presidentes civis, que são os primeiros presidentes de fato da República Brasileira, que são Prudente Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Quando você tem uma Constituição, o Congresso, a Assembleia Constituinte te entrega aquela Constituição. Tem um bando de regras, um bando de ideias, algumas boas, outras ruins, tudo mais e tal. A partir dali, os poderes constituídos, e os poderes são constituídos por aquela Constituição, esse poderes constituídos, essa palavra constituídos não vem à toa, a Constituição constitui a República, constitui a democracia. Os poderes constituídos precisam entender como que eles se organizam naquela Constituição. E isso é uma coisa um bocado por tentativa e erro. O Prudente, o Deodoro e Floriano são um desastre como presidente. Aí o Prudente chega e é um país conflagrado, com um bando de revoltas. A coisa que o Prudente consegue fazer é ele pacifica o país. E ele entrega para o Campos Salles. E o Campos Salles tem esse insight espetacular, que é a ideia da República dos Governadores, que é o que era possível naquele tempo, porque é um período de uma república oligárquica. E não é só no Brasil, não, tá? Nos Estados Unidos, na Europa, todas as repúblicas eram oligárquicas. Esse negócio de todos os cidadãos realmente iguais, isso não existia, estava ainda muito no ideal das democracias. Mas aí o Campos Salles pega esse negócio, cara, com quem que eu faço pacto para a gente ter um país estável que possa ser governável? E ele tem a sacada que é com os governadores. Então é um pouco um pacto. Olha aqui, o Rio de Janeiro, que era o então Distrito Federal, não se mete aí nos estados. Vocês cuidam dos estados e vocês mantêm as coisas em ordem para que a gente possa governar. É o tipo do pacto de uma república oligárquica, tá? A gente não gostaria que esse tipo de acordo existisse hoje em dia. Por que eu estou falando isso? Porque quando se entrega a Constituição de 88, o Collor era um desastre e o Itamar só não é um desastre por causa do Fernando Henrique. E aquelas figuras maravilhosas, né? Fernando Henrique, Pedro Malan, Pércio Arida, André Lara Rezende, tal. Aquela turma lá se junta, entendeu? O Baixa. Aquela turma se junta e, cara, começa a organizar o Estado brasileiro. E quando o Fernando Henrique chega à presidência, muito do trabalho da presidência dele é essa coisa de rearrumar o Estado brasileiro, que a ditadura tinha destruído, tá? Destruído, desorganizado. Cara, Estado contraía dívida e entregava para o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional não tinha como ter noção de quanto que devia. O Brasil é um desastre. Eles arrumam. E o Fernando Henrique consegue entender como que a Constituição permite organizar a coisa, a relação do Executivo com o Congresso Nacional, que é, em essência, dividindo o poder. Olha, pega alguns partidos aqui que têm base o suficiente na Câmara e no Senado, eu dou poder para vocês. Eu dou ministério, mas é ministério de fato, tá? Você tem um ministério, você comanda o ministério, ou seja, aqueles partidos passam a ter poder sobre política pública. De fato, eles dividem o Executivo. Em troca, entregam
base parlamentar. Quando Lula assume a presidência da República, o Carlos Pereira descreveu esse troço muito bem, ele não percebe isso. Ele chega à conclusão que não, finalmente chegamos como esquerda à presidência, eu quero um ministério puro sangue, enche de petista no ministério. Só que o PT não tinha maioria no Congresso. Então eles inventam um mensalão, que é a maneira que eles conseguem encontrar para conseguir aprovar as coisas que o governo precisava aprovar. Quando tem o desastre que é descoberto muito cedo no governo dele, o Lula finalmente chama o PMDB, compartilha poder e reorganiza aquele negócio, e aí o Lula segue conseguindo governar o país porque ele fez o que o Fernando Henrique tinha sacado. Por que eu estou falando ali do Campos Salles e eu estou falando do Fernando Henrique aqui? Porque são esses presidentes-chave que entendem como que você governa com aquela Constituição. E a partir do momento que o Campos Salles e o FH descobrem isso, eles meio que dão um mapa da mina para qualquer governante que venha depois. É assim que você governa. Você compartilha poder com alguns partidos chaves no Congresso Nacional e esses partidos em troca. Aí você tem uma série de presidentes da Câmara dos Deputados, o Luiz Eduardo Magalhães, o Aécio Neves, o Michel Temer, que pelo lado da Câmara, organizam o jogo também. E organizam... Cara, a Câmara era organizada, tinha o Colégio dos Líderes, o Colégio dos Líderes de cada partido e da base tomava a decisão de quem que ia ser votado ou não. A mesa diretora sempre tinha o controle de quem que ia votar de um jeito, quem que ia votar de um outro e tal. Aquilo é o que permite aquele Brasil crescendo como cresceu em 2006, 2007, 2008. É muito importante compreender que isso é uma obra coletiva, não é o presidente da ocasião. É uma obra coletiva ali. O que a gente perdeu? Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro destruíram a relação com o Congresso Nacional. Aquilo que o Fernando Henrique inventou, aquilo não tem mais. A gente precisa conseguir chegar a um ponto ali na frente em que um novo presidente vai ter algum tipo de insight, vai conseguir pactuar e ali a gente vai conseguir voltar a ter uma estabilidade institucional, porque esse é o desmonte institucional. Por que o Supremo entra nesse jogo como o terceiro poder, o poder moderador, como o Rui Barbosa imaginava o papel dele, né? E claro, como intérprete da Constituição é isso mesmo. Quem no fim das contas erra por último, o Rui falava isso, é o Supremo. E esse errar por último é importante porque é o seguinte, a gente, qualquer cidadão pode achar que a decisão do Supremo está errada, mas é a decisão final. Quando o Supremo é seguidamente cobrado a interferir e tomar decisões, vem cá, deputado vai ser preso ou não vai, senador vai ser preso ou não vai, aquela votação valeu ou não valeu, essa lei que foi aprovada, ela é constitucional ou não é constitucional. Quando o Supremo se torna, assume esse papel, é claro que de vez em quando isso é natural de acontecer, mas se acontece toda hora, e se os partidos partem do princípio que esse troço é um troço que tem que acontecer toda hora, cara, é claro que vira o poder que devia ser o menos político deles, se torna um poder político também. E aí eu traria um detalhe que você não trouxe, mas eu acho que você vai concordar comigo, Luiz, que é o seguinte, cara, a televisão ao vivo, a transmissão ao vivo das sessões do Supremo é um desastre. É um absurdo. A Suprema Corte Americana só transmite o áudio das sessões e depois. E não tem o debate, os debates dos ministros da Suprema Corte Americana, eles não são públicos. As perguntas que eles fazem aos advogados são públicas, eles divulgam esse áudio depois. O que você tem de público é o seguinte, a Suprema Corte, eles fazem as reuniões internas deles, chegam às conclusões, aí você elege um ministro que vai escrever o voto da maioria e você escolhe um ministro que vai escrever o voto da minoria. E aí aqueles dois times, o que venceu e o que foi derrotado, publicam suas ideias. E pela natureza do sistema jurídico americano, o voto da minoria, de certa forma, também é usado no futuro em jurisprudência.
também é recorrido por advogados. Quer dizer, não é como se o voto derrotado fosse um voto que não tem nenhum tipo de valor. Não, é uma interpretação absolutamente legítima da Constituição que naquele momento da história foi minoritária, mas ao qual se pode recorrer e recorrer. Essa leitura, por exemplo, que se faz da primeira emenda nos Estados Unidos, que é mais radical, com muitas razões, tá? É radical no sentido de, acho que nenhum país hoje, nenhuma democracia tem uma leitura de liberdade de expressão tão extrema quanto a dos Estados Unidos. Ela é uma interpretação que só começa nos anos 50, mas começa num voto minoritário nos anos 20 ainda. Então, a coisa, às vezes o voto minoritário hoje, ele se desenvolve, por isso que eu estou falando, que democracia você precisa de tempo e você precisa de estabilidade. E o que você não pode ter são essas figuras excessivamente nocivas, como foram o caso da Dilma e do Bolsonaro. Eu não estou querendo comparar a Dilma com o Bolsonaro, entre outras coisas, porque a Dilma, com muitos defeitos que ela tem, todos os indícios são de que ela, por exemplo, é uma pessoa de muita honestidade pessoal. Não é uma pessoa que tenha desviado para si dinheiro público. PT não. Desviou muito. A Dilma parece que nunca. Mas o tipo de autoritarismo da Dilma, embora seja muito diferente do autoritarismo do Bolsonaro, que vem com aquela cultura golpista da ditadura militar e tudo mais, são dois presidentes que governaram em oposição ao Congresso Nacional. E esse governar em oposição ao Congresso Nacional, rejeitando o diálogo com o Parlamento, com o Legislativo, eles destruíram a República. Agora a gente tem um problema que a gente, com a mesma Constituição, precisa reinventar essa República. Vilela, é um trabalho para 10, 15 anos, tá? É muito difícil reinventar agora, porque a relação foi tão degenerada, o Congresso hoje tem tanto poder sobre o orçamento. Na época do Fernando Henrique, o orçamento era 2%, o orçamento discricionário em emenda. Hoje é 24%. Então, quer dizer, tem tudo, tem a faca, o queijo na mão, tem o poder. Eu acho que hoje é bem complicado ter um Congresso que seja capaz de abrir mãos dos seus poderes, que foram conquistados justamente por causa dessa degeneração institucional. Eu acho que a gente vai ter que pensar alguma coisa muito mais indo no caminho de um parlamentarismo, porque já está lá o poder, já está lá o dinheiro, está lá o poder. Para que você vai tentar reinventar um presidencialismo que não vai recuperar o poder e esse vai ficar com ônus? Hoje o presidente da República, Vilela, 90% do orçamento é carimbado, 90%. Você só manda em 10%. E o Congresso, com a parte discricionária, manda em 24%. Então, quer dizer, cara, é um negócio maluco, assim, não tem mais poder. O tamanho do gasto obrigatório no Brasil... O gasto obrigatório chega a quase 100% em 27. Vai chegar. Não, em 2027 vai chegar, já está dizendo. E aí sabe o que vai acontecer quando chegar a 100%? Acaba a emenda. Não tem dinheiro para emenda. Porque todo o dinheiro vai ser gasto para custar a máquina. Então, veja o absurdo. E isso é uma coisa que a gente não consegue fazer. Nenhum presidente tem coragem. Aliás, o último que fez essa relação presidente da República e Congresso trabalhar foi o Michel Temer. Michel Temer conseguiu aprovar reformas importantíssimas, aprovou o teto do gasto, aprovou a reforma... E isso sob ataque contínuo do Procurador-Geral da República. Não, e outra coisa, e sendo o presidente mais impopular que tinha, 30% de popularidade. E por que ele conseguiu? Porque ele é um cara que era do Congresso Nacional, foi presidente da Câmara 2, 3 vezes, tinha uma excelente relação com o Congresso Nacional, tinha um time, cercou um time de pessoas que eram influentes no Congresso e conseguiu fazer a reforma. Então assim, mesmo nesse caos que a gente teve do populismo, teve aquela janelinha que o Michel Temer conseguiu avançar reformas muito importantes no país. O que mostra, o Fernando Henrique uma vez me falou isso, ele falou assim, olha, na minha trajetória política, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi minha passagem pelo Senado, porque foi lá que eu criei as relações pessoais, que quando eu cheguei à presidência da República, eu consegui transformar isso num ativo. Ele mesmo falava, e o Michel Temer, o cara foi